Pois é, e além da educação, outros setores também estão sendo bastante afetados. Nós vamos falar agora sobre economia e sobre o aperto que muitos brasileiros já estão sentindo na pele e especialmente no bolso, como consequência da crise do novo coronavírus. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que essa fase pode terminar com quase 24% da força de trabalho sem emprego. Atualmente, a taxa de desemprego no país é de 11,6%. Para a gente discutir sobre os impactos disso para o nosso futuro, nós vamos conversar agora com o economista William Retamiro. William, boa tarde, obrigado por atender a TV Novo Tempo mais uma vez. Boa tarde a todos os espectadores. Eu que agradeço o convite de poder contribuir mais uma vez. Ok. William, se essa projeção se confirmar, né, a gente fala aí em 24%, é o que as projeções indicam inicialmente. Você concorda que as demissões no Brasil podem chegar a esse nível? E se isso ocorrer, que consequência teria imediatamente para o país? Bom, de fato é um aspecto que está acontecendo em âmbito global, né, na qual as economias, até mesmo as mais ricas, estão enfrentando esse problema. A diferença é que tem algumas ações por parte do Estado para poder tentar minimizar essa situação negativa. De fato, um processo de desemprego que já estava aparente, né? Nós temos atualmente 12 milhões de desempregados e aproximadamente 40 milhões de informais na atividade econômica. Então, isso já era um processo relativamente aparente e que agora se mostra um pouco mais forte, um pouco mais intenso. E tem sim uma possibilidade de alta do desemprego decorrente da falta de aparato ou de seguro para que as empresas consigam segurar os seus funcionários de formas que pudessem ser por meio de isenção fiscal, de encargos trabalhistas, né, ou linhas de crédito a juro baixo ou zero até mesmo, com um pagamento parcimonioso a fim de ter uma retomada econômica mais rápida. Mas, de fato, é uma situação na qual, sim, pode vir a acontecer caso não tenha outras ações que sejam e que tentem mitigar, diminuir esse problema. Ok. William, até que ponto você acha que o governo tem fôlego para socorrer todo mundo que está pedindo ajuda a essa altura do campeonato, né? A economia, de maneira geral, a essa altura está dependendo. Vai contra tudo, né, que especialmente o ministro Paulo Guedes defende. Aí a gente tem hoje estados, municípios, empresas, todo mundo batendo na porta do governo, o auxílio emergencial que já está saindo aos pouquinhos, né? O Ministério da Economia estima aí 700 bilhões de reais de incentivos, de ajudas e tudo mais. Qual que é o tamanho do bolso do governo? Tem algum fundo, não? O que acontece? A gente tem que analisar como é que estão as despesas do governo, né? Só para a gente poder ter uma ideia, nos meses de janeiro e fevereiro, né, foram pagos 190 bilhões para o refinanciamento de juros da dívida, na qual se discute se esse percentual seria o mais adequado, esse valor seria o adequado. Nós temos também algumas outras ações das quais o governo ele pode utilizar. Nós temos a discussão sobre a tributação de grandes fortunas, né, que são para patrimônios acima de 22 milhões de reais, né? Essa situação, essa questão da tributação de grandes fortunas poderia render aproximadamente 80 bilhões, né, de reais para o governo. Tem a discussão também sobre a tributação de lucros e dividendos, também que atualmente a lei permite, só no Brasil e mais um outro país é que acontece de não se tributar lucros e dividendos. Isso renderia aproximadamente mais 60 bilhões de reais, né? Somado com os 80, daí aproximadamente 140 bilhões. E além de outras situações nas quais se discute a tributação de PVA para aeronaves, para atividade náutica, né, veículos náuticos e tudo mais. Então, nós temos que analisar que o governo, obviamente, ele tem que atender, precisa atender essa situação, principalmente as micro e pequenas empresas. A questão, como você bem colocou, né, até quando vai esse fôlego? Esse fôlego ele pode ser reavaliado de despesas, por exemplo, com gastos financeiros, porque de acordo com a PEC do teto dos gastos, né, que foi então falado, que virou uma lei, não se pode limitar, tem que ter um limite para os gastos não financeiros, mas os financeiros estão ainda sem limite, onde se pode ter ali uma fatia que pode ser utilizada para atender a demanda da sociedade, né, das micro e pequenas empresas, e a discussão desses outros tributos, tanto que a questão de tributação de lucro das grandes fortunas está na Constituição de 88.
Para a gente ter uma ideia, né, do tamanho do impacto que a gente tem no país atualmente, teve toda aquela discussão no ano passado por conta das reformas, né, especialmente a reforma previdenciária, e basicamente o governo teve que gastar em poucos meses a economia que faria aí ao longo de vários anos, né, William? Uma situação é que as reformas, elas têm um tempo de resposta muito lento, né? Nós vemos aí, em 2017 foi aprovada a primeira fase da reforma trabalhista, nós não tivemos um avanço, né, em relação à geração de emprego, tanto que nós temos atualmente 12 milhões de desempregados. Nós precisamos ter, na verdade, uma atividade de crescimento econômico para que, de fato, se gere emprego e renda para que o país possa crescer, né? Então, nós temos aí gastos que precisam ser rediscutidos, nós tivemos alguns investimentos, a reforma da Previdência, como você bem colocou, teve alguns gastos de liberação de verbas parlamentares para as atividades, né, as emendas parlamentares e tudo mais, e nós tivemos só o ano passado o pagamento de 460 bilhões de reais de refinanciamento de juros da dívida, que é o nosso, digamos assim, a nossa maior fatia da pizza orçamentária, digamos. Então, são situações que precisam ser revistas gastos, principalmente nesses momentos. A comunidade, a sociedade brasileira, ela precisa desse apoio. Volto a falar, discutir a questão para as micro e pequenas empresas, que é o maior volume de empresas, responsáveis por quase 30% do PIB do país, né, e empregam aproximadamente 52% da mão de obra nacional. Então, nós precisamos dessa situação de se rever em algumas situações esses gastos, onde eles estão ocorrendo, e a possibilidade de fazer o alongamento dessa dívida, uma rediscussão da dívida, e também a discussão de questões tributárias, né? Como nós comentamos aí, da questão da tributação de grandes fortunas, que está em pauta, a PEC 196, né? que está andando, e como isso pode até discutir e facilitar a antecipação de uma reforma tributária que o Brasil precisa. Ok. William, você também falou sobre a questão de retomada econômica, né? Retomada do crescimento. Obviamente, depois de uma crise como essa que o coronavírus está causando no Brasil, e a gente teve fechamento em vários estados, né? O Rio Grande do Sul está abrindo aqui aos pouquinhos, está flexibilizando a partir de hoje. A gente já está vendo aqui o comércio voltando. Por outro lado, muitas pessoas se expondo, então pode ser que o vírus ele ainda gere mais complicações. Mas por onde que passa depois de uma crise dessa magnitude que a gente está vendo, para retomar, como é que faz? Bom, a primeira situação é a ação do Estado como promotor do desenvolvimento, né? Nós vemos nos outros países, independente de serem países ricos ou não, a fatia de percentual do PIB que eles estão utilizando para tentar minimizar os impactos negativos, né? E vemos que o Brasil está utilizando aproximadamente apenas 2, 3% da sua fatia, enquanto outros países utilizam em torno de 10, 7, em alguns casos até de 12%. Obviamente, nós não vamos comparar o volume da verba, do valor do dinheiro, mas vamos discutir percentual do PIB, que é um valor proporcional para poder ser analisado. Ações que busquem fazer com que nós tenhamos uma reativação da atividade econômica, na qual o crédito a juro baixo ele seja garantido para o consumidor e seja garantido para o empresário também, principalmente para as micro, pequenas e médias empresas, que são essas que atendem de forma direta ao consumidor final, para que elas tenham esse fôlego de recuperação. Então, a atividade econômica ela vai crescer, ela vai desenvolver mediante uma aceleração. E as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, elas têm em média um fôlego de caixa de 2 meses. Ou seja, já pode até estar se esvaindo esse fôlego de caixa e se faz necessário uma ação na qual elas possam ter um apoio, uma segurança de que não precisarão desempregar, porque o salário, a renda será fundamental no processo de retomada. E que elas possam ter a garantia de que não serão penalizadas por eventuais atrasos de pagamentos de encargos tributários e coisas do tipo. Então, poderia se discutir essa realocação de gastos do governo para focar e atender principalmente aos empregadores que geram emprego e renda, principalmente para micro, pequenas e médias empresas, né? E porque nós temos um risco de que, por exemplo, a questão de cancelamento dos contratos já gerou mais de 250 mil cancelamentos de contratos,
ou seja, são 250 mil trabalhadores e trabalhadoras que estão sem renda, e a renda é fundamental para o giro e a retomada econômica. Ok. Bom, crédito é a palavra, obviamente, para essa retomada, né? Inclusive, muitas empresas têm, obviamente, recorrido a bancos para buscar empréstimos, né? Por essa questão de caixa, de dificuldades desse momento. E conforme uma pesquisa do Sebrae, William, foi divulgada na quinta-feira, 60% dos pequenos empresários que buscam esse serviço tiveram pedido negado, né? Então, talvez não tenha ali como conceder uma certeza de pagamento, e é algo que os bancos estão avaliando agora. A minha pergunta é a seguinte: mesmo quem está buscando empréstimo, será que esse povo todo vai conseguir fazer o pagamento? Porque a gente não sabe quanto tempo a crise vai durar, né? Que impacto que isso pode ter? A gente verifica nessa situação que um dos primeiros pacotes que foram anunciados pelo Ministério da Economia foi o apoio de 1,2 trilhão de reais, e esse valor foi basicamente para o mercado financeiro, para o sistema financeiro, na qual se fez a redução do empréstimo compulsório, que é o valor que os bancos têm que depositar diariamente no fundo do Banco Central, que era de 40% e caiu para 20%. E esperava-se que esse dinheiro ele fosse utilizado para poder ser uma oferta de crédito para as empresas, mas na verdade os bancos seguraram para poder proteger o seu caixa. E nós vemos essa situação na qual nós não temos os bancos colaborando no sentido de redução da taxa de juros, sendo que nós temos uma taxa Selic menor da história, né? E nós continuamos ainda com alguns créditos como capital de giro, que é fundamental para as micro e pequenas empresas, em torno de 150%, 170% ao ano. Então, aí se faria necessário a ação dos bancos públicos, né? Por intermédio deles, para que estes cumprissem a sua função social de banco público para ofertar crédito a juros baixos, e que seja também incorporada uma situação desse fôlego, até quando, até que momento, porque daí se depende de estudos, porque há estimativa de que possamos ainda perceber esses reflexos até agosto aproximadamente, mas a retomada ela é fundamental no período de final de ano. Então, se discutir todo esses juros e pagamento parcimonioso, aí nesse momento tem que se discutir a função social das atividades das empresas públicas, né? E não somente, elas têm que ter, sim, a sua garantia de lucro, a sua garantia de estabilidade financeira, mas ela tem, acima de tudo, uma função social que é atender a sociedade em momentos de crise como esse. Ok, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo com o William, o nosso telespectador deve ter percebido também a questão de oscilação de preços, né? Por exemplo, a gente tem aí a gasolina caindo um pouquinho, pelo menos nas refinarias é uma das maiores quedas dos últimos anos, mas nos postos isso é ainda menos perceptível, né? Por outro lado, a gente percebe também o preço dos alimentos subindo. Então, para a gente falar de inflação, dentro de todo esse contexto aí, o que você estima, William? O que dá para a gente esperar? A gente vai ter um aumento maior de preços? O que dá para a gente pensar para a inflação esse ano? Ok, eu acredito que teremos uma elevação da taxa de inflação, né? Você bem comentou a questão do combustível, tem uma pequena redução, nas refinarias, mas nós estamos falando de uma commodity que está no cenário internacional, e os países produtores já declararam a redução da produção de petróleo, né, de extração de petróleo, que isso vai impactar na redução da oferta e, consequentemente, pode vir a subir o preço. E nós temos uma característica que é a questão da nossa taxa cambial, que está em torno de R$5, que já vinha antes, até mesmo de forma clara, da Covid, né, do coronavírus, atacar e ter essa situação aqui no Brasil. Então, nós já temos aí uma situação que nós estamos trazendo esse problema. E se nós temos um aumento dos derivados do petróleo, logo combustível, isso é repassado para os produtos que nós temos ainda uma situação de transporte rodoviário como sendo principal aqui no Brasil. E, além do mais, tem os aspectos de produção, como se tem uma redução da demanda por alguns bens e serviços, a tendência é que se eleve o custo desses ou o preço desses para tentar atender ao caixa das empresas. Então, nós poderemos vir a ter, sim, uma inflação maior, de aproximadamente 1 ponto percentual, 1,5%, é o que se estima, o que se espera inicialmente, acima do que estava sendo previsto de 3%. Ok, conversamos aqui com o economista William Retamiro. William, muito obrigado pelas informações, pelas explicações também. Bom trabalho para você. Eu que agradeço, sempre à disposição, estamos aí.